Então, bom dia a todos e todas. Vocês estão no Brasília Toastmaster, onde os líderes se formam. E a gente tem aqui um guia de reunião bem rapidinho, não vou pegar muito tempo de vocês, mas é muito importante que você, em todo momento, você deixe o seu microfone desligado, que vai ser muito bom aqui para a gente, da qualidade, tá? Você está online, então a gente sempre usa aplausos na língua de sinais. Vamos ter a palavra do dia, logo mais, a gente vai propor uma palavra do dia. E se você está online, seu discurso, marque o PIN no vídeo da câmera ou do timer para você ficar sabendo como é que está seu tempo, tá bom? Mantemos sempre todas as reuniões no YouTube, então o Thiago sempre agradece, porque ele é nosso editor, secretário, e ele sempre edita, leva muito tempo. Então, se você puder fazer os 3 Cs, que é comentar, curtir e compartilhar, nós agradecemos. Missão do clube, missão do Brasília Toastmaster, mas também a missão do Toastmaster em si é desenvolver a habilidade de oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Temos aqui o nosso board, tá? Presidente, vice-presidente de educação, Laura Leal, Nayá Lima, que eu sou da associação agora, Luana da Costa, secretária, nosso presidente é o Douglas de Cláudio, e o Olavo Pacelli é o vice-presidente de educação. Mas também não podemos esquecer do Thiago, da Leteia e do Daniel e Lilian, que estão aí também dando essa ajuda muito grande no nosso board lindão. E também temos conselheiros, o Luiz Eduardo e o Kleber Rocha. Eu queria propor hoje que a nossa reunião seja sobre... Hoje é dia da filosofia, e a proposta é exatamente isso. Como estamos aqui, é o dia da filosofia, eu vou propor para vocês pensar um pouquinho mais como é que a filosofia pode ajudar aqui no Toastmaster, tá? Fica a proposta. E eu gostaria de chamar algumas pessoas que vão me ajudar aqui em relação à nossa agenda hoje. Eu vou chamar primeiro, por favor, Eduardo, você pode explicar qual vai ser a sua função hoje como Topic Master? A tela é sua. Perfeitamente, Nayara. Bem, meus amigos, minha função hoje como Topic Master é sugerir para vocês alguns temas vinculados a questões filosóficas, onde vocês vão, por improviso, né, apresentar e discorrer sobre esses temas, né, em tempos de 1 a 2 minutos. Maravilha, Eduardo, muito obrigada, tá bom? Hoje a gente tem poucas funções, eu vou desempenhar algumas funções aqui, eu vou ser o timer, tá? E eu vou tentar ser, eu só vou propor a palavra, tá? Que seria em relação a... Como hoje é dia da filosofia, eu pensei exatamente na palavra epistolar, tá? Epistolar, a gente vai usar essa palavra como alguns exemplos. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela rapidinho. E eu vou ficar de olho, a gente não vai ter a counter também. Então, Nayá, eu me candidato para ser a counter. Ai, obrigada. Valeu. Muito bom. Obrigada. Então, eu vou ficar como timer e vocês aí ficam realmente fica de olho no timer, como eu coloco, eu vou pinar aqui, tá bom? Então, vamos começar com os discursos preparados. É muito importante, passamos há meses, às vezes, preparando um discurso, e vamos começar, né, com o primeiro discurso, que será a Cândida. Cândida, você está aí? Muito bem, Cândida. Cândida, como é que é em relação à filosofia? Oi, bom Você dia. gosta de filosofia? Gosto sim. Qual que é o seu preferido? Qual que seria o que você gosta mais de ler sobre filosofia? Olha, eu tenho um pouco de curiosidade de adentrar um pouco mais nessa parte filosófica, né? Eu, às vezes, dou umas viajadas, assim, em alguns filósofos aí que traz alguns assuntos que têm a ver com a nossa realidade hoje, né? Então, assim, foi escrito há muito tempo, mas hoje acaba
a gente se conectando um pouco em relação ao que se vive hoje. Então, não sou tão estudiosa em relação à filosofia, mas eu gosto, sim, eu gosto. Então, Cândida, fica aqui o convite, né, para você poder pensar um pouquinho mais sobre filosofia da melhor maneira, claro, que puder, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui. Cândida, o seu título do seu discurso hoje é Quando a Coragem Fala Mais Alto. A sua trilha é Influência Persuasiva. Você está no projeto Avaliação e Feedback. Você já fez um discurso antes e vai agora aplicar para concluir, parabéns, o nível 1. E os seus objetivos pessoais, né? Você tem aí a pessoa que vai te avaliar. E quem vai te avaliar, Cândida? Vai ser o Nuno. O Nuno, diretamente de Portugal, vai avaliar. Então, a tela é sua, fica de olho aí, você tem de 5 a 7 minutos para fechar o seu discurso. Está contigo. Bom dia a todos. No meu último discurso, eu compartilhei como cada jornada vem sendo desafiador relacionado à minha oratória. Então, os desafios vêm acontecendo diariamente. Eu falei sobre o frio na barriga, sobre ir com medo mesmo, falei sobre como cada palavra me aproxima de uma fala mais consciente, mais segura. Hoje eu sigo nessa jornada, mas agora com uma lente um pouco diferente. O progresso de forma mais consciente. Porque evoluir, eu aprendi que é mais do que se sentir bem nas apresentações. Você sabia que 60% dos brasileiros têm medo de falar em público? Ou seja, o ato de falar em público está entre os líderes no ranking de medo das pessoas de todo o mundo. Estudo feito pela UFMG traz alguns dados interessantes e preocupantes. 59,7% dos universitários brasileiros têm medo de falar em público. Isso impacta diretamente no desenvolvimento pessoal e profissional. Apesar que no dia a dia, a gente, por algumas vezes, acaba escolhendo ficar em um mundinho, mas a interação ela é necessária. Numa apresentação de um TCC, na interação entre os colegas. 95,6% sofrem com a respiração ofegante. E 64,7% de taque cardíaco. Ou seja, sintomas de ansiedade. Aqui no TM a gente aprende algumas técnicas de como ir controlando isso, de como controlar uma respiração, de como se manter consciente. E aí, tem algumas estatísticas que inspiram mudanças. 90% da ansiedade que sentimos antes de uma apresentação vem da falta de preparação. Interessante, né? 7% é relacionado ao conteúdo. 38% é a nossa voz, a variação vocal. E 55% é a comunicação não verbal, ou seja, o como a gente se expressa com o nosso corpo. Ele fala. Ou seja, falar bem não é só sobre vencer medos, é sobre abrir portas. E foi isso que eu percebi com cada discurso que eu fiz. Até aqui, já são 5. E não foi
só um exercício de coragem. Foi um exercício de crescimento profissional, pessoal e relacional. Eu comecei prestando atenção nas palavras, depois na variação vocal, na movimentação corporal. Agora eu comecei a analisar os meus discursos como quem analisa um projeto. Onde está o objetivo? Onde está o impacto? Para cada discurso que eu escrevo, eu reviso várias vezes. Eu uso cronômetro, eu gravo, eu me assisto, eu reviso, releio e percebo que a diferença está nos detalhes. E aí entra algo que me surpreendeu: o poder dos dados no discurso. Por mais inspiradora que seja uma fala, se ela vem acompanhada de dados, de fatos, ela toca ainda mais. Sim, ainda dá aquele frio na barriga. A voz ainda fica trêmula, às vezes dá aquelas palpitações no coração. Mas agora eu sei que cada tremor também é um sinal de que eu estou viva, aprendendo e seguindo. Para você que está aí, pensando se vale a pena, a resposta simples: sim, vale. Não espere ficar pronto. Comece, porque cada palavra é um passo. E cada passo te leva para bem longe do medo e te deixa mais perto da tua melhor versão. Muito obrigada a todos e um excelente final de semana. Muito Ângela, bom. Obrigada, Cândida, pelo seu discurso. Foi muito interessante, valeu. bem trazendo aí boas informações para a gente, como sempre. Que bom. Fico muito feliz pelo seu caminho e realmente fechando aí com chave de ouro. Então, vamos para o próximo discurso? Gilmar, você está aí? Eu sei que você está. Como é que você está? Aqui, tô bem, Da obrigado. onde que você pode falar de onde que você está nesse Bom dia, momento? clube. O meu bom dia tá vindo aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Maravilha. Vamos Tríplice simplificar. fronteira aqui com a Argentina e com o Paraguai. Que maravilha. Ótimo, muito bom. Gilmar, você usa filosofia no seu dia a dia? Como é que você usa isso? Eu tenho alguns princípios, né, que eu sigo. Não sei se veio diretamente de algum livro filosófico, mas é um tema que me interessa, assim, a gente ter essa amizade com o saber, com a sabedoria, né? Às vezes a gente não pratica em todo sentido, somos humanos, né? Mas é uma meta a se atingir, sim, ser amigo aí da sabedoria através da filosofia. Que maravilha. Então, meu convite hoje é que você continue usando a filosofia de alguma maneira. Hoje é dia da filosofia, tá? E fique à vontade. Gilmar, o seu título é Mindfulness, a prática da presença de espírito. Domínio da apresentação é sua trilha. E você está no projeto Lidando com uma Audiência Difícil. E você está no nível 4. Os objetivos pessoais, você falou aí com seu avaliador, certo? Que será o Giovanni, e o Giovanni está fazendo a primeira avaliação dele também, tá bom? Então, fique de olho aí, você tem o seu tempo é um pouquinho mais longo, né? Qual que é o seu tempo? De De 12 a 12 a 15. 15 minutos. E começando agora, pode ficar de olho em mim, o timer está comigo, tá bom? Gilmar, a tela é sua. Mindfulness, a prática da presença de espírito. Eu me alegro muito de ter essa oportunidade de trazer esse tema tão relevante aqui para o clube, porque ele não é apenas
como já foi no passado, uma arte restrita aí à sabedoria oriental, às religiões do Oriente, como lá na Índia, né? Tem berço do budismo, do hinduísmo, mas cada vez mais essa prática está permeando o Ocidente, né? Em todas as áreas, não apenas religiosas, mas também no meio acadêmico, na psicologia, é, o TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental 2.0, é praticamente isso, você ter a atenção voltada para si e para o seu entorno, sem evitando aí reações automáticas que faz parte do tratamento para diversos transtornos como ansiedade, né, manter a presença de espírito. Então é muito gratificante poder trazer esse tema aqui. E então eu quero convidá-los a dar esse mergulho em si mesmos e no seu entorno com presença de espírito aqui durante a minha exposição, que vai ser bem prática. Bem, se alguém tiver interesse em aprofundar mais no tema, né, eu não vou dar muitos detalhes assim, mas a gente tem um livro aqui famoso, né, que é O Poder do Agora. Meu fundo de tela não deixa focar bem, mas ali, ó, o Jack Hartall, temos o Bhagavad Gita, né, já que é mais da parte espiritual, mas temos também aqui Inteligência Emocional, né, do Daniel Goleman, que traz essa parte aí da sabedoria antiga para o lado acadêmico aí e para o meio corporativo também. E temos outros livros aí que podem ser lidos. Um que eu li bastante na minha juventude foi Krishnamurti, né? Krishnamurti era um mestre do ensino de como se utilizar a atenção plena. Então vamos lá para a prática. Eu praticava isso lá atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que era caminhar Gilmar, praticando Krishnamurti foi o mindfulness. nome de um professor meu, acredita? Eduardo, acho que seu microfone É. ficou aberto. Krishnamurti era um professor meu da faculdade. Ah, interessante, muito interessante, Eduardo. Muito interessante, que coincidência. Obrigado. É. Então, o Krishnamurti, como eu estava dizendo, ele é autor desse livro aí, que no Ocidente ele teve uma grande influência em Bruce Lee e outros personagens famosos aí, com seu ensino da importância de se prestar atenção. Então, vamos para a prática, que eu estava falando que eu descobri essa semana, na verdade, que existe o Mindful Walking, que é caminhar prestando atenção. E eu praticava o mindfulness quando eu descobri a técnica caminhando, porque me parecia mais fácil de fazer esse checklist que eu vou apresentar para vocês, para você saber se você está em estado de atenção plena. O que que é atenção plena? O que que presta atenção em nós? A gente presta atenção através dos sentidos. Através dos sentidos, né? A visão, audição, tato, olfato, paladar. Então vamos lá. Estamos aqui na nossa caminhada e qual que é o sentido mais dominante em você? Talvez em todos nós, no momento de caminhada, tem que ser a visão, né? Pra gente não trombar em ninguém, de repente vem alguém aí distraído com o celular, a gente tem que estar atento ao nosso campo de visão. E você vai olhar ali o seu campo de visão com paixão, com vontade, como quem quer pegar aquelas tonalidades de cores e passar para uma tela. Porque geralmente, no modo distraído, no modo sem presença de espírito, sem atenção nessa parte nossa que presta atenção, a gente olha uma árvore, isso aí é assim mesmo, uma árvore, isso é um buraco, isso é um carro, eu já vi, isso é uma Brasília, um Monza, os carros mais modernos, um HB20. A gente não olha, a gente apenas coloca o conceito em cima, como um esparadrapo ali na realidade, e volta para o nosso mundo distraído interior e Gilmar, devaneios. E, Gilmar, opa, você pois não? poderia refazer o que você acabou de fazer? Porque eu não entendi muito bem, assim, tá bem. Juro, eu acho que eu não tô. Você poderia falar de Naya, novo? muito obrigado por você expor aí a sua dúvida pontual. Eu vou repetir para você, mas eu quero pedir e dizer para vocês, todos terão a oportunidade no final, a gente abrirá aí para perguntas, para tirar sua dúvida no final. E vamos aproveitar esse momento. A gente teve um exemplo aí de algo que pode nos distrair, de nos tirar o foco, e o mindfulness é um instrumento magnífico para isso, para a gente voltar para a trilha, né? E a gente estava exatamente numa trilha de caminhada, falando aí das cores, do que são as cores, e
e das definições que a gente coloca que nos impede de voltar ao foco, né? A gente, no momento que a gente define algo, a mente, até o cérebro, por esse mecanismo de economia de energia, ele não gosta assim de estar sempre trabalhando pesado para resolver um problema. Ele usa definições anteriores e encaixa ali e segue adiante. Mas ao contrário do que possa parecer, prestar atenção, ela não gasta energia, ela nos dá energia. Então, voltando, por exemplo, da árvore. Ah, essa árvore tem as folhas verdes. Não. Já pegou uma folha? Observe uma folha bem de perto. Dentro de uma própria folha existem diferentes tonalidades de verde. Você vai mais para perto do talinho ali, ela é um verde diferente. Você vai andando ali para o caule, vai ficando mais tons de marrom, tons de cinza, até cor preta, madeiras mais esbranquiçadas. Então, a vida, as cores, assim, as nuances são quase infinitas e dinâmicas. Uma folha ao sol, o reflexo da luz. Então, observar tudo isso na verdade, traz energia. Porque isso de ficar internamente distraído, projetando imagem, projetando lembranças, não apenas o processo em si de transmitir a imagem na tela da mente gasta energia, não é diferente dessa tela do computador que estamos olhando agora, a gente gasta energia eternamente, não apenas no processo de projetar a imagem, mas também nas reações que podem decorrer daí, reações emocionais, lembranças, né? E os devaneios levam longe, né? Até tem Gilmar, me desculpa, eu sei lar. que você vai deixar só para o final as perguntas, mas acabou de brotar aqui uma pergunta para mim. Mas eu acho que eu esqueci, me desculpa. Deixa você continuar aí na sua. Me desculpa. Tudo bem, Nayá. Vou pedir aí a atenção de todos, a prática aí no Mindfulness. Pedir para vocês aí deixarem os seus microfones desligados, por favor, para a gente seguir aqui nesse estado de Mindfulness aí, tentar nos aproximar aí dessa serenidade do Tibete, que é um dos berços dessa prática, e ter paciência aí, que vamos. A dúvida que você tem agora, ela será sanada mais adiante, com certeza. Se não tiver lá, no final a gente conversa. Então vamos lá. Então, voltando para o Gilmar, checklist. Gilmar, deixa eu te perguntar. É sobre esse livro que você iniciou no início, do Poder da Agora. Como que eu posso trabalhar isso em cima do que você está se propondo nesse momento de escrever? Giovanni, sua pergunta é muito relevante, muito interessante. Eu quero agradecer, mas eu, como disse, o livro, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar, esgotar todo o tema, mas ele trata basicamente disso, que não existe, o resumo do livro é não existe problema no aqui e agora. Gilmar, você sabe que a gente tem um clube do livro? Você participa do clube do Exatamente, livro? exatamente. Responder Inclusive, agora seria excelente. Eu convido todos vocês a participarem, tá? exatamente, bem lembrado, Naya. Então, Giovanni, ó, você está convidado também para participar do Clube do Livro e fica aí, ó, eu acho que está aberto lá a lista de sugestões do semestre aí para sugerir O Poder do Agora de Eckhart Tolle ou algum outro título aí desse autor que nos ensina aí a importância de estar presente no agora, que é um momento sem problemas, é um momento assim que não existe o sofrimento psicológico se você está com essa atenção plena no momento. Então, Mas, checklist. Gilmar, tem a questão aí no livro, que também, que eu já li esse livro, ele fala bastante sobre o equilíbrio, né? Nessa questão que você está descrevendo agora, como que a gente pode trabalhar esse equilíbrio? Então, o equilíbrio é algo, na teoria é fácil, mas na prática a gente tem que vivenciar, né? A gente tem que, por exemplo, por isso que eu levei o meu exemplo do mindfulness para a caminhada. A gente não vai esperar para praticar o mindfulness no momento de crise, no momento que você está ansioso, você tem medo de público, medo de palco, como a nossa colega Cândida expôs aí, o gráfico aí de como é alta essa taxa de medo de falar em público para praticar o mindfulness. Você vai praticar o mindfulness no momento de tranquilidade, em pequenos detalhes, aprender a não ser reativo, né? Ter presença de espírito é isso, você não ficar no automático, ou responder no automático. Então, é exatamente sobre isso que estamos falando aqui, levar a prática para um momento tranquilo, por exemplo, sua caminhada aí do dia a dia, você começa aí a voltar para si mesmo e praticar essa atenção plena.
E para simplificar, fazer esse checklist dos sentidos e depois a gente vai passar para a parte interna. Então já saímos do campo de visão, agora vamos passar para a audição. Ouvir, ouça o seu entorno, ouça os carros, ouça aí os sons que você próprio faz. O vento de repente está meio forte aí no seu ouvido se você está andando um pouco mais rápido. Ouça tudo com paixão, mas sem abandonar o primeiro sentido, que é a visão. Você vai porque a gente tem o receptor aqui, né? O CPU que recebe todas as impressões. Você não vai sair de si mesmo e vai apenas colocar paixão na sua visão, paixão na sua audição, ou seja, se enamorar das suas percepções. Depois você pode passar aí para o seu tato, tudo que ele chegue aí na pele de sensações, o vento, o calor ou a brisa, sensações da roupa no corpo, o seu pé no calçado tá apertado, não tá? Sensações musculares, de repente tem algo tensionado ali no seu corpo. Essa sensação, apenas de prestar atenção no corpo, você vai ver que como é a mente, pensamentos repetitivos, às vezes que tensiona a musculatura, só esse fato de prestar atenção no seu corpo, você já vai ter aí um relaxamento natural. É magnífica essa prática, né? Que pouco a pouco eu vou falando da técnica e de certos benefícios que advêm aí da prática do mindfulness, da atenção plena. Podemos passar agora para o olfato. Sinta os cheiros, você está perto de plantas, de flores, ou cheiros não tão agradáveis como o do tráfego, da fumaça, Aí você presta atenção nessas sensações. E também, não é muito adequado aqui, mas também a gente deve prestar atenção no paladar. Que sabor você tem na boca, você está com a boca seca, está com sede. E, e levando para um outro ambiente, você come compulsivamente. Comece a comer aí com mindfulness. Primeiro cheire a maçã, No sinto ali Totimaço tem o muito odor. isso, né? No Totimaço, você fica nervoso, começa a ficar com a boca seca, né? Tem muito isso, né? Exatamente, exatamente. Então, mas fica aí a técnica, fica a dica. Saboreie cada instante, cada momento, cada percepção Como que a gente para se pode manter aí. trabalhar isso para não ficar com a boca seca quando tá discussando alguma coisa assim? Você tem alguma ideia assim que a gente pode trabalhar? Isso, tome água, se mantenha hidratado, inclusive a maçã, ela hidrata a garganta, tá bem? E se mantenha a sua calma aí. E faça esse checklist de atenção. Terminou esse checklist de atenção? Vá para dentro. Essas percepções te suscitam alguma emoção, alguma lembrança, alguma tensão, pensamentos negativos, repetitivos. Esteja atento a tudo isso. Só o fato de prestar atenção sem reagir, olhar uma emoção, um pensamento negativo, como quem olha uma nuvem passando no céu, veja que ela vai se transformando, aquilo que de repente tinha a forma de um dragão vai virar uma forma de uma ovelha. Essa nuvem vai se dissipar e sumir, assim como os pensamentos. Ô, Mantenha a Gilmar, presença de espírito. Gilmar, essa tá muito bonito aí, tudo, mas como é que eu consigo fazer isso nesse mundo, cara? Porque com o WhatsApp tocando o tempo todo, o Teams tocando o tempo todo, você não consegue ficar em mindfulness o tempo todo, não, cara. O tempo todo alguém te chama só para alguma outra coisa. Como é que a gente Eduardo, resolve isso? Eduardo, Ah, muito Eduardo, eu obrigado tive a pela mesma sua sensação que colocação. você, tá? Porque às vezes eu tô de bem com a vida, acabei de voltar da natação, o dia tá lindo, eu moro do lado de um valão, que era um rio, aí eu aquele fedor, você tá falando de olfato, tá tudo fedendo, como é que eu faço? Conta pra gente. Obrigado, Marcelo. Infelizmente, nosso tempo está acabando, já estamos aqui quase no finalzinho, né? Já estamos ali no amarelo, não vamos conseguir abordar tudo isso. Mas o fato é que é uma questão de vivência. O mindfulness, diferente da meditação, você não precisa de ter silêncio, ambiente agradável para sentar lá e fechar os olhos. Você pratica no dia a dia sem lutar, sem brigar com a sua com o seu ambiente, com as suas circunstâncias. Quando eu tive conhecimento dessa técnica, fiquei tão empolgado que numa comunicação epistolar com minha irmã, eu só falava disso. Eu geralmente mandava para ela, Cirlei, minha irmã já falecida, saudosa Cirlei, pratica o mindfulness, que isso vira a chave. Obrigado, pessoal. Quero convidar todos vocês para ter essa experiência da presença de espírito com o mindfulness. Muito obrigado, Gilmar, pelo seu mindfulness nesse momento. Tá, você foi bem
Fantástico, foi fantástico. Foi fantástico. É E difícil ainda mesmo. arrasou com a palavra do dia. Ainda fez isso, sem dúvida, arrasou muito. Então, a gente termina aqui exatamente os discursos preparados. Parabéns para todos que fizeram o discurso hoje, Cândida. Ah, não, a gente tem mais um, desculpa, me perdoa, me perdoa. Agora a gente tem o último, tá? Me perdoa muito. A gente tem agora o Hernani. Hernani, diretamente de Portugal. Está preparado, Hernani? Não Sim, estamos sim, esperando você. sim, estou Maravilha. preparado. E sobre filosofia, o que você tem para a gente? Você usa filosofia nos seus discursos? Como é que é a filosofia na sua vida? Mas eu costumo estar atento em tudo que acontece no meu dia a dia. Vejo o que me saiu bem, vejo o que não me saiu como eu gostaria que tivesse saído, mas, sobretudo, eu busco aprender uma coisa e outra. E depois aplico. Então, posso dizer que eu sou um apaixonado pela filosofia da vida. E Que sendo a maravilha. filosofia da vida, também aplico nos discursos. Isso é ótimo, que bom. Fico feliz. O título do seu discurso é Quando Todos Têm Razão e Ainda Assim Há Consenso. A sua trilha é Coaching Efetivo, Effective Coaching, e o seu projeto é conduzir um grupo de fora do Toastmaster ao consenso. O nível 3, e quem vai ser o seu avaliador hoje será a Marcela Gerbis. Então, Hernani, a tela é sua, fica de olho, eu sou o seu timer. Palavra epistolar. Hoje eu vou falar-vos de uma experiência que para mim foi transformadora, tanto no sentido da liderança, como também em reforçar a importância de levar determinados grupos ao consenso. Antes de mais, eu gostaria de partilhar que eu sou membro do Rotary Club, que é uma organização mundial sem fins lucrativos e que tem como objetivo desenvolver projetos sociais nas nossas comunidades e também em todo o mundo. E, curiosamente, o Rotary tem uma parceria com os Toastmasters, porque partilham determinados objetivos, não? E entre eles, o de desenvolver as habilidades de comunicação e liderança dos seus membros. Mas o que também é curioso é que, ao mesmo tempo que partilham determinados objetivos, também partilham desafios, como, por exemplo, o de manter um crescimento estável dos seus clubes. Fazem agora uns 3 meses aproximadamente, eu participei numa formação onde um dos módulos estava dedicado a este tema: como podemos fazer que os nossos clubes possam crescer de forma sustentável? Desde o início desse debate, eu identifiquei que haviam 2 posturas legítimas, mas totalmente diferentes. De um lado, estavam aqueles que defendiam que a estabilidade do clube estava na retenção de membros. Então, ouviam-se vozes que diziam: a retenção é fundamental, que é através da retenção que nós conseguimos estabilidade no clube. É através da retenção que nós vamos aproveitar essa prata da casa, que são esses membros mais antigos, a sua visão, a sua experiência, para gerar essa solidez que nós precisamos nos clubes. Por outro lado, havia uma postura totalmente diferente, para aqueles que defendiam a entrada de novos membros. Então, haviam-se vozes que diziam: novos membros, sangue novo, nova energia, uma nova perspectiva adaptada à realidade. Isso vai ajudar com que os nossos clubes realmente estejam adaptados ao mundo atual. À medida que o debate ia avançando, eu confesso que eu estava um pouco preocupado. Por quê? Porque estava de acordo com as 2 posturas. Para mim era importante a retenção e também era importante a entrada de novos membros. E chegava o momento de eu fazer uso da palavra. Porém, quando chegou esse momento, foi mais fácil do que eu imaginava. Porque eu tinha claro que eu tinha que respeitar uma postura, respeitar outra, mas, ao mesmo tempo, colocar a minha postura com claridade e firmeza. E foi exatamente o que eu fiz. Nesse momento, eu comentei que eu estava de acordo com a retenção, estava de acordo com entrar membros novos, dando os meus motivos e razões para cada um, que iam de encontro ao que eles defendiam. Mas, ao mesmo tempo, eu incluí uma terceira postura, que era preparar o clube
para reter e preparar o clube para receber a novos membros. Neste momento, eu senti que o ar ficou mais leve. Aquela diferença de opiniões começou a desaparecer, porque essa postura ia de encontro ao que os dois grupos buscavam e, ao mesmo tempo, o que era fundamental, a solidez dos clubes. E foi aí que eu tive um terreno fértil para começar a propor sugestões. E a primeira foi de encontro ao trabalho de mentorias. Ou seja, a partir do momento que entra um novo membro, que ele se sinta apoiado, que ele se sinta direcionado dentro da organização. E, ao mesmo tempo, aqueles membros que são mais antigos, eles vão sentir que essa experiência, essa vivência, vai estar ajudando a edificar novos membros e gerar essa solidez no clube. Segundo ponto, networking. No Rotary, é igual que nos Toastmasters, nós pertencemos a diferentes áreas profissionais. E essa é uma riqueza muito grande e que é fundamental que seja aproveitada de forma natural, que no final vai ser um resultado que vai ser benéfico para todas as partes. Ponto 3. Favorecer eventos externos. Eventos que vão reforçar o nosso espírito de grupo e, mais importante ainda, o nosso espírito de pertença a algo. E, claro, não podemos deixar de lado a formação, porque é aí que os membros novos vão encontrar o que buscam e os membros antigos vão compreender que não há um teto, que eles podem seguir evolucionando. E nos Toastmasters é exatamente igual. Através da retenção, através da entrada de membros novos, nós buscamos um crescimento do nosso clube. E é evidente que isso é fundamental que exista, com diálogo e respeito e ajudando a que todos se comuniquem. Porque é fundamental liderar e, ao mesmo tempo, saber escutar e levar as pessoas a que comuniquem-se melhor. Eu vou terminar a minha parte dizendo algo que levo comigo. Liderar não é impor uma ideia, é ajudar com que o grupo tome decisões partilhadas. E é aí que reside o poder do consenso. Toastmaster. Muito obrigada pelo discurso, maravilhoso. Realmente são questionamentos muito importantes para a qualidade de um clube, e parabéns, você fez de forma muito excelente. Então vamos agora para aquele momento. Como eu fui timer, eu sei que todos foram elegíveis. Então, parabéns para Cândida, Gilmar e Hernani. Vocês ficaram dentro do tempo. E agora é a hora de vocês votarem naqueles que você acha que foi o melhor. Eu vou deixar aqui no chat, tá? Vocês podem votar e no final a gente vai descobrir quem foi o melhor ou a melhor orador ou oradora. Tá bom? Obrigada. Sempre depois que a gente faz esse momento, eu vou dar um minutinho para vocês, desculpa. Eu vou dar um minutinho, vou ficar quietinho aqui, mas a gente logo depois vai para o networking, que é um momento importante também, como a Hernani colocou, né? Desse clube aqui, tá bom? Um minutinho para a gente votar e aí a gente vai para o intervalo. Então, vamos para o intervalo, networking agora, 5 minutinhos para vocês irem pegar um café, acordar um pouquinho melhor, né? A gente está começando a acordar aí, 10h50, e aqui está aberto para vocês se conhecerem um pouquinho melhor. Quem quer começar? Nuno, você quer conversar um pouquinho? Como é que é filosofia para você? Hoje é o dia da filosofia. Eu fiquei entre comemorar a filosofia ou o aniversário da Madonna. Eu preferi trazer filosofia para vocês. Tá bom? Eu adoro isso. Entre as duas opções, claramente que eu escolheria a filosofia. Eu sou um apaixonado por filosofia, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, mas nos últimos anos tenho tentado... Também não gosto muito daquela filosofia do eremita que está dentro das grutas, fechado para o mundo. Isso também não nos leva a lado nenhum. E por isso eu também tenho tentado. Eu também sou uma pessoa que escrevo e escrevi vários livros, e aquilo que eu tento fazer
também muito ligados à área da espiritualidade, porque também não interessa a espiritualidade se também não a colocamos no dia a dia. Portanto, isso também, Deus está lá em cima e pronto. Então andamos cá em baixo e Deus está lá em cima e não conta nada. Então o que é que eu também tento fazer? É precisamente trazer como é que o céu está no nosso dia a dia? Como é que isso se manifesta no nosso dia a dia, sem a questão dos milagres? Como é que está presente na vida e como é que a filosofia também está presente, inclusivamente, estavas a falar ainda há pouco, Naya, e lembrei-me que eu até tento fazer exercícios filosóficos para os meus filhos à hora do almoço, desafiá-los um bocadinho. Vocês gostam mais, o que é que vocês acham? Preferiam estar presos e serem as pessoas mais ricas do mundo ou preferiam estar em liberdade e serem pobres? Interessante, bem legal. Você traz a Ajuda as filosofia para os seus crianças. filhos. Exato, ajuda as crianças a refletirem, porque a filosofia é isso, Claro. é a parte prática. Eu acho que é muito, muito importante, principalmente a gente está numa época de muitas mudanças tecnológicas, a gente vive discutindo isso aqui, da inteligência artificial, e a filosofia pode ser exatamente esse momento, né, para você poder trocar uma ideia e trazer, né, realmente É importantíssimo. E a estamos conversa, estamos a exatamente perder o que a isso. gente está fazendo aqui agora. Parabéns você trazer isso para os seus Mas filhos. parabéns pelo tema, parabéns pelo tema. Ai, que bom, fico Adorava ter feliz. isso cá em Viana. Tá certo. Vamos comemorar. Hoje é dia da filosofia. E aí, mais alguém? Eu sei que o Eduardo, você gosta da filosofia? Traz a filosofia ou ainda é um iniciante? Não, gosto muito da filosofia, né? Hoje em dia ela está cada vez mais esquecida, né? Mas a gente, porque acha que é coisa muito distante e às vezes ela só pode ser discutida em fóruns acadêmicos, né? Porque a gente tem essa impressão, né? Que, porque os gregos faziam isso, né? Nas academias e tal. E nós deveríamos repetir isso, mas ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Que legal, é isso mesmo, é isso mesmo. Precisamos trazer, né, um pouquinho mais da filosofia mesmo, assim. E é um exercício. É a minha proposta aqui, que se você ainda não sabe, procurar, que a gente tem muita coisa. É só dar uma procurada no YouTube e trazer isso exatamente para os nossos discursos, para o nosso dia a dia aqui. Essa é a proposta, tá bom? Quem mais? Aline Peçanha, você abriu seu Eu, microfone, pode participar. Tudo bem, Aline? De onde que você é? tudo Primeira bem. vez? É a primeira vez que eu estou aqui no grupo. Eu sou Seja do bem... Rio, mas Ai, que estou em legal. Brasília. Moro em Brasília há 2 Legal. meses. Por isso que eu Olha, busquei um grupo que fosse daqui de Brasília. É muito legal saber que é diverso, né? Não necessariamente só de pessoas aqui de Brasília. E essa temática que você colocou hoje é muito importante porque eu, por exemplo, eu trabalho com comunicação, eu não tinha noção da importância da filosofia. E quando foi em 2020, não sei se foi 2023 ou 2024, acho que foi 2024 mesmo, eu fiz um trabalho para a Academia Brasileira de Filosofia. Então, eu conheci todos os membros da Academia Brasileira de Filosofia, inclusive um morreu hoje, por incrível que pareça, agora de manhã eu acabei de ver a notícia, de um que eu tenho os livros aqui em casa, um advogado. E aí, o interessante é que quando você pensa nos membros, que foi o que o Eduardo estava falando, a gente é muito fechado em achar que a filosofia é aquela coisa retrô, aquela coisa clichê, e que as pessoas vão estar paradas pensando, filosofando, e aí muita gente acaba não dando oportunidade para a filosofia porque acha que é isso, que é chato. E aí, como o Nuno também falou, pelo contrário, quando você vê dentro da Academia Brasileira de Filosofia os membros, você vê, por exemplo, o Luiz Fux, o ministro, ele é um membro, e muita gente não sabe. Você vê, por exemplo, um médico, psiquiatra, um membro, um psicanalista, uma historiadora. Então, a gente consegue entender que todo mundo se conecta através da filosofia, e isso tem um motivo, que é exatamente o que os meninos estavam falando. A filosofia ela vai muito além na capacidade que a gente tem de reflexão, que se encaixa em todas as profissões. Então, foi aonde eu comecei a abrir a minha mente, entender a importância e pensar assim, poxa vida, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não entendi essa importância antes? E aí foi onde eu tive, né, essa aproximação com a filosofia,
E eu não faço um exercício, até gostaria, não faço um exercício diário, mas como a minha profissão me exige muito essa questão da reflexão, do aprofundamento, do entendimento de conceitos, então eu acabo usando isso na prática, talvez com um pouquinho mais de profundidade, até mesmo involuntariamente, mas hoje eu consigo entender a conectividade com a filosofia dentro disso. Ai, que maravilha. Obrigada por compartilhar. Porque eu acho que o amor é o conhecimento. E você acabou de dar exatamente esse depoimento aí muito bom. Que mesmo sendo tarde, né, que ainda você vai ter tempo ainda, com certeza. Então, mais uma vez o convite aí. Parabéns. E seja bem-vinda. Espero que você venha outras vezes, tá? É um grupo bem diverso mesmo. Brasília pode ser muitas vezes fria, seca, que eu já ouvi falar, eu sou brasiliense, mas eu espero que vocês tenha sido bem tratada aqui em Brasília. E com certeza, se você participar do nosso clube, você vai ser muito bem-vinda. Tá bom? Obrigada, Lívia. Nayá, Diga. Nayá, quero também dar boas-vindas para o Pedro. Oi, Pedro, Pedro. tudo bem? Bom dia. Oi, Pedro. Vamos Olá, lá. bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo, Pedro. E Tudo aí, bem. Pedro, o que você acha sobre filosofia? É um convite para realmente a gente falar um pouquinho aqui. Se você quiser falar sobre você também, qual que é a sua experiência? Beleza, eu sou Pedro, sou de Minas Gerais, sou de Santa Rita do Sapucaí. Eu tenho muita bagagem com filosofia e história, né? Por conta de que meus amigos, eu tomei um caminho diferente, né? Mas meus amigos, quando eu era muito mais novo, eles são de formação filósofos e historiadores, né? Então, quando eu era muito mais novo, assim, eu queria estar junto com eles, então eu comecei a me dedicar a estudar filosofia para ter algo para debater, né, com esses amigos numa roda de conversas. Então, eu estudei diversos tipos de pensadores, né, Comte, Hegel, Marx e outros também. Então, a gente vai aprendendo com essa base filosófica também, viver melhor, né? Também vai muito o que o Gilmar falou sobre o mindfulness ali, vai muito como a gente segue a nossa vida com alguns alicerces da filosofia, né? Que é a moral, a ética, algumas lições da gente poder viver bem em sociedade, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter, né? Essa base de conhecimento. Se você trouxesse sobre a Madonna, eu não saberia o que falar. Aí, agora, filosofia, para mim, é o meu alicerce. Ela consegue manter sobre esses focos, de manter cada vez melhor, conversar cada vez melhor, que é uma é o que está rolando na nossa oportunidade aqui, né? De entender como se apresentar melhor, como dialogar melhor, esse momento de networking, assim, que é muito importante, para que a gente se conheça, a gente tem essa base de esse conhecimento, essa troca de conhecimento entre as partes aqui, né? Quero Sem agradecer, dúvida. eu quero agradecer a Cândida, né, pelo fio aí, né? Ela, Rose, eu quero me desenvolver, quero ser um melhor comunicador, quero estar presente na minha vida, né? Como o lance do Mindfulness ali, Gilmar, estar presente na nossa vida, é o lance de estar observando as oportunidades, estar sempre presente no nosso pensamento ali, para que a gente possa dar uma movimentada, né? Sair daquela inércia ali de só acabar fazendo o que é o normal no dia a dia. Sem dúvida. Pessoal, eu sou o Pedro, agradeço Eu que agradeço, Pedro, pela sua participação. Pedro, o Toastmaster, ele está disponível em todo o Brasil, quase todo o Brasil. Somos de Brasília, mas existe um clube de Minas Gerais. Então, fica aí o convite, se você puder deixar depois, a Cândida deixar o seu contato. Mas o nosso clube também é aberto, é um clube corporativo, é um clube comunitário que a gente chama, tá? E ele está aberto para qualquer pessoa que tiver interesse, tá bom? Perfeito, tá bom. Que bom que você participou. Tá bom? Eu tô aqui, achando super legal essa oportunidade, né? Mostra também a minha posição, né, na vida aí, tipo assim, quem vai se apresentar num sábado aí, tendo todo dia Exatamente. para estudar, né? Ótimo. Estamos aqui, né, pessoal? Eu Estamos acho que é aqui melhor pro mundo, né? exatamente para ter vocês aí, tá bom? Muito obrigada, Pedro.
Vou encerrar aqui o networking, mas fica o convite para a gente vai ter mais oportunidades aí para falar mais um pouquinho, tá bom? E a gente encerra aqui o nosso intervalo, tá bom? Então, voltando aqui, obrigada, gente, para aqueles que ficaram, aqueles que foram tomar seu café, mas a gente teve aqui uma conversa bem interessante, bem legal. E a gente vai para a melhor parte. Muitas pessoas falam, é a melhor parte do Toastmaster, que é o Table Topics. O Table Topics, eu não vou falar muito sobre, mas vai ficar com o Eduardo. Eduardo, você pode explicar para a gente mais um pouquinho o que é o Table Topics, quanto tempo a gente tem, porque vai ter uma votação também, né? A tela é sua, Eduardo. Muito obrigado, Nayar. Bem, meus amigos, essa é a parte que realmente eu mais gosto do nosso evento, porque justamente trata do discurso de improviso, né? Então, é aquele momento que nós podemos nos jogar para discutir temas, e isso é o que acontece mesmo no dia a dia, né? Alguém vem com assunto e tudo, e você precisa debater isso, né? Com o seu colega, com o seu chefe, com o seu vizinho, ou dentro de uma reunião de síndico. Então, aproveitando o tema da ética, né, ela está muito envolvida nas questões de liderança, pensando na ética, na visão de mundo, no serviço ao bem comum, no questionamento crítico. Ela é importante também na oratória, principalmente para você ter clareza do discurso, persuasão, de você entrar num debate dialético e poder ouvir o outra pessoa e poder exercer, né, esse diálogo com o outro sem ofensa, sem nenhum questionamento que não seja a elevação dos dois para um patamar superior, né? E, para isso, né, para vocês terem esse gostinho e tentarem fazer esse discurso de improviso, vocês vão ter de 1 a 2 minutos, né, para as suas colocações. Para que ele seja uma coisa leve, né, eu escolhi alguns estrofes de algumas músicas, né, que são muito conhecidas aqui no Brasil. Como nós temos também convidados internacionais de Portugal, eu selecionei também duas músicas que são os tópicos 9 e 10, né, para também serem utilizados aí por todos nós. E eu pediria, né, aos nossos colegas, né, que já são do clube, e os convidados que estão chegando agora, para que levantem a mão, né, e possam participar desse momento, que vai ser extremamente rico para nós e para vocês também, tá? Então, por favor, eu gostaria que alguém pudesse se candidatar a ser o primeiro, escolher um número de 1 a Eduardo, eu posso ser 10. a primeira. Eu quero o número 3, por favor. Tá. Ah, do grande mestre Gonzaguinha. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. O que é que você teria a nos dizer sobre isso, Marcela? Olha, no meu caso, nem cantar, eu diria nadar. Na verdade, a minha forma de expressar a minha gratidão ao universo, de ser um eterno aprendiz do que esse mundo tem a nos ensinar, é nadando, sonhando, pensando. Eu canto na minha cabeça, já que eu não tenho uma voz privilegiada como alguns, mas essa forma de cantar, expressar nossa gratidão, estar em comunhão com a natureza, com o universo, nos faz lembrar da nossa pequenez nesse mundo e de ter um pouco mais de humildade para saber que a gente está aprendendo a cada segundo, a cada momento. A minha forma de estar em comunhão com a filosofia, com a arte, com a cultura, estudando, lendo, claro, mas também nadando. É uma forma que eu me encontro ali. Hoje cedo, por exemplo, eu acordei 5 e pouquinho da manhã, 6 horas eu estava na praia. Hoje está um frio, apesar de estar aqui no Espírito Santo. Estou aqui perto da praia. Geralmente está um dia lindo e eu sempre fico me gabando disso, mas hoje está ao contrário, né? Então, eu continuo aí nadando e grata por ser uma eterna aprendiz. Obrigada.
Muito obrigado, Marcela. Interessante como a gente vê uma forma de expressar com o mundo, né? E a sua forma realmente ela é muito particular, porque você está dentro do mundo, você está dentro da água, você está em conexão total com a natureza nesse momento. Parabéns. E aí, meus amigos, quem vai ser o próximo a nos agraciar um pouco com o seu conhecimento, com a sua filosofia? Eduardo, tá me ouvindo? Opa! Claro, meu presidente. Alto e claro. Vamos lá. Tudo bem, Douglas? Vamos, bom dia. Vamos, Bom dia. vamos para Vamos o escolher o número aqui de 1 a 10. O 3 já quatro, foi. quatro. Bom, não existe um show que alguém não diga. Toca Raul. Então vamos lá. Douglas, comente a frase: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Muito bom, né? Eu acho que faz parte da jornada de todos nós aqui, né? Somos grandes metamorfoses ambulantes. Se a gente observar a nossa trajetória, a nossa história de vida, sempre houveram grandes mudanças. E foram necessariamente nessas grandes mudanças, nesses desafios que surgem na vida de todos nós, que nós realmente nos desenvolvemos, melhoramos, crescemos, amadurecemos. A metamorfose, portanto, é um sinal de maturidade, de crescimento, seja ele financeiro, profissional, espiritual, emocional. Isso faz parte da vida de cada um de nós e tem sido feito, assim, com muita frequência na minha vida. Quando eu assumo os cargos aqui dentro do Toastmaster, desde VPM, desde competidor, desde presidente agora, é um novo ciclo, é uma nova metamorfose. É aquela lagarta que entra no casulo e sabe que, por ser desafiador aquela circunstância, ela vai sair uma pessoa melhor. O Teme, portanto, é um grande casulo que permite você, uma lagarta, entrar nele, sofrer essa metamorfose e sair uma bela borboleta. Vocês entenderam o recado. Muito obrigado e fica aí o recado. Parabéns, Douglas. Você usou muito bem as palavras, as alegorias, os sentidos, os significados das palavras. E você é uma pessoa de grande inspiração para todos nós. Parabéns. E aí, vamos lá, gente? Vamos Temos mais participando. tempo, pode aí, participem, gente, filosofia e fica de olho na palavra do dia, que é epistolar. Eu sei que eu peguei pesado, mas se for possível. Eduardo, eu vou participar. Pode mandar aí. Ótimo, Nayara, me dá um número. Eu gostei muito do do Raul aí, mas já ficou, né, com o Douglas, fazer o Já, quê? mas tem vários, viu? Vamos lá, eu tô dentro. Certo. Um número de 1 a 10, o 3 e o É 4 já três. foram. 3? O 3 e 4 já foram. Ai, me desculpa. Então, 10. Pronto. Bom, para os nossos amigos portugueses, essa música é muito famosa, de uma banda chamada Chutes e Pontapés, né? E ela começa com os seguintes versos: A vida vai torta, jamais se endireita, o azar persegue e esconde-se à espreita. O que é que você Nossa, tem a dizer sobre bem isto, Nayara? interessante. E é uma O que banda de rock, viu? Muito boa. Pois é, bem interessante. O que eu posso falar para você? Eu sou canhota. Eu sou uma pessoa que eu sempre. Nossa Senhora, esquece isso. Eu sou uma pessoa que eu. Vocês estão escutando, né? Desculpa. Eu sou uma pessoa que. Eu sou uma pessoa que sempre fui. Sempre muito difícil para mim, porque como eu sou da esquerda. Eu tenho que me adaptar o tempo todo em relação a isso. Na escola, eu tive que me adaptar em relação a escrever com a esquerda. Na época, minha mãe falou assim para mim, a minha mãe até lembra a professora falou, você pode fazer ela escrever com a mão direita, mas não, ela falou não, escreve com a mão esquerda. E dia 13 de agosto foi dia do esquerdo, da pessoa que escreve com a mão esquerda. E isso é uma adaptação enorme dentro do meu mundo. Tudo é à direita, sempre.
né? E se você for ver na história, quem faz diferente, quem faz com a esquerda, é uma pessoa não muito bem vista, né? Então, assim, eu sempre estou muito batalhando. Hoje eu jogo beach tênis. E o que aconteceu? De certa maneira, eu levo para um lado bom, porque se você joga com a esquerda, você tem uma vantagem. E eu falo, sinceramente, que é o meu superpoder hoje. Ser esquerda é o meu superpoder. E eu gostaria de levar isso para a vida. Eu gostaria de falar para todo mundo que escreve com a esquerda, que é a esquerda, que continue no seu caminho, que vai dar certo no final. Tá bom? De volta para você. Parabéns, Nael, uma grande história de vida. Lembrar realmente que o esquerdo sempre foi visto como algo diferente, né? Em italiano significa sinistra, né? E aí, quando você joga essa palavra para o português, o sinistro tem um significado muito mais pesado. Mas lembre-se que o coração está do lado esquerdo, né? Então, muitas existem belezas em todos, né? Vamos lá, gente. Mais alguém para participar? Vamos lá. Último para a gente poder partir para o próximo. Última Nós chance. temos músicas da Xuxa aqui, do Falcão, né? Então não se preocupem, tem muita coisa na filosofia que além dos outros pensadores mais que a gente acha mais comuns. Vamos lá, Gilmar. Eduardo, se não estiver a tirar o lugar a alguém, eu posso fazer. É perfeito, Nuno. Havemos de Aviana, então. Que número você deseja? O número Pode? 9 é a música portuguesa, viu? Não, vou fugir, eu quero coisas do Brasil. Ótimo. Pode ser o número 2. Número 2. Bom, do grande poeta da imaginação, Cazuza, que nos deixou há muitos anos e continua vivo. Ele disse: Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O que é que você teria a dizer sobre isso, Nuno? É lá. Poça. Isso é extremamente desafiante. Eu vejo o futuro a repetir o passado. Eu vejo um museu cheio de novidades. Estou aqui a tentar falar de algo que eu já tenho estudado, mas não consigo encontrar assim nenhum autor que me faça pensar nessa matéria. A única coisa que me surge perante essa observação interessante é, é eu sou um estudioso da astrologia e a vida de cada um de nós, aliás, os astros que nos envolvem, há imensos ciclos. O ciclo da Terra em torno do Sol, nós estamos carregados de ciclos, dos equinócios, dos solstícios, que têm a ver com esses momentos marcantes e que várias civilizações antes de nós celebraram, inclusivamente nós em Portugal celebramos os Santos Populares, que é um momento de celebração do fogo, do momento desse ciclo da Terra em torno do Sol. Chama-se Santos Populares porque a Igreja adotou o nome, mas os Santos Populares são uma festa pagã, de origem pagã. E creio que no Brasil, provavelmente, vocês também fazem celebrações dessas. O saltar à fogueira era uma forma de limpeza espiritual. Portanto, isto também na vida, e pegando nessa frase, existem estes ciclos portanto, nós repetimos muitas das coisas do passado, é um facto. Temos guerras que nós não conseguimos perceber porque é que se estão a repetir, e portanto também daria aqui para refletirmos sobre isso, porque é que há certas guerras que continuam a repetir-se. Por outro lado, também podemos pensar e para finalizar, nos museus trazerem novidades, porque nós continuamos a progredir, a inteligência artificial é exemplo disso. Enfim, terminou o meu tempo. Obrigado. Parabéns, Nuno. Muito obrigado aí pela participação. Eduardo, se você quiser, tem mais, eu acho que é mais uma participação. Gente, tem Quem, música do quem é Roberto Carlos, tem música do convidado, Falcão. Vamos lá. Pedro, quem aqui? Stephanie, vamos lá. Aline, esse é o momento, gente, é o momento de Posso vocês. ir? Vamos lá, quem está Posso ir? falando? Então, Aline, você faz no Aline. final. A gente tem tempo para isso. Aline, vai lá. Aline, é com você. Fica de olho aqui no timer, tá? Você tem de 1 a 2 minutos.
O pior é que eu não estou vendo o timer. Pronto. Vai com Deixa eu... você vai ver na tela da Nayá. Eu sou o timer, tá? Tá bom. Verde. Bem, Aline, nós temos o número 1, o 5, o 6, o 7, o 8 O e o 7. 9. 7. Ah, pois é, vamos uma da Xuxa aqui. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. O que é que essa música diz para você, Aline? Bom, essa música fala sobre uma coisa que eu costumo repetir demais no meu dia a dia. Às vezes eu falo, às vezes eu até não pratico, que é o feito é melhor do que o perfeito, né? E eu sempre tento fazer, mesmo que não seja o melhor, mas acaba se tornando o melhor de acordo com as vezes em que eu pratico. E isso eu coloco em tudo na minha vida. As pessoas costumam dizer que eu tenho medo, que eu faço sem medo, que eu ajo sem medo, mas na verdade não é isso. É porque a vida muitas vezes nos obriga a ousar. E essa ousadia, eu acho que se encaixa bastante com essa frase, porque conforme você ousa, conforme você faz, você ganha experiência naquilo. Eu escutei esses dias exatamente uma fala que diz que a experiência a gente só ganha quando a gente precisa fazer aquilo. Então você não tem experiência se você não precisa fazer determinada coisa. A partir do momento que aquilo é necessário, você faz, e quando você faz a segunda vez e quando você faz a terceira vez, automaticamente você se torna alguém melhor, mas você precisa se dar a oportunidade de fazer, de tentar, de ousar. Então, é uma das coisas que eu coloco muito na minha vida e que tem dado certo e que tem me dado resultados. Eu tenho buscado fazer isso, a oratória é uma dessas coisas. Eu não me considero ruim, mas entendo que eu tenho muito a melhorar e entendo que cada vez que eu pratico, que eu faço, que eu ouso, que eu me desafio, é o momento em que eu tenho resultados melhores e aquilo acaba me estimulando a continuar nesse aprendizado. Muito obrigado, Aline. Bem, gente, esse pequeno exercício aqui foi um pouco para mostrar para a Eduardo, gente. eu acho que a gente pode fechar com o Hernani, tá? Aí é o Podemos? último. Ainda temos? Podemos. Vamos. Temos Ótimo. Hernani, tempo ainda. Manda ver pro Hernani, tá? número 1, número 5, 6, 8 ou 9? Eduardo, eu quero o número do Roberto Carlos. Roberto Carlos. Vamos lá. Ah, saudade de casa, né? Saudade do Brasil e Portugal. Eu não coloquei essa música. O rei nos disse certa vez: se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. O que é que você tem a dizer sobre isso? Isso me faz lembrar da minha própria história, de quando eu saí do Brasil e vim para a Europa 35 anos atrás. Na verdade, eu saí do Brasil em busca de uma realidade comercial, mas eu comecei a encontrar a mim mesmo aqui, porque eu comecei a encontrar situações que eu não encontraria no Brasil, que me desafiavam dia a dia. E era aí que eu tinha que exteriorizar qualidades que eu não sabia que tinha e aprender a trabalhar determinadas limitações que eu tinha. Uns momentos de aprendizagem muitas vezes era pelo amor, e o outro que era pela dor, que era de onde se sofria. E muitas vezes nesse momento uma pessoa pergunta-se, não? Mas por que que eu estou a passar isso? Por que que eu estou a sofrer? Por que que eu estou a chorar? É aí que está o crescimento. Na semana passada eu ainda vi um vídeo de um corredor desses que são da África, e ele diz exatamente isso, que correr dói. Mas é importante você encontrar a dor, familiarizar-se com a dor, porque é aí que está a evolução. E nesse caso, aprendemos pelo amor e também aprendemos pela dor e pelo que choramos. Mas o importante é saber enfrentar, saber lidar com isso, e o que prevalece não é o que acontece. É como respondemos a isso e como evoluímos com isso. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Hernani, a você por ter compartilhado isso conosco. Assim, um grande aprendizado. É sempre bom ouvir o exemplo dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Assim, um crescimento muito grande. Nayá, nós temos ainda tempo? Não, a gente vai ter que encerrar. O Tá. convite fica para que você venha para a próxima reunião e participe. Sim. Eduardo, Bom, foi muito ainda bom. Que sacada legal das músicas, a filosofia tem tudo a ver. Parabéns, foi muito interessante. Obrigadão, tá? obrigado. A sua contribuição. Vamos lá? A gente continua aqui
para um momento também que a gente sempre fala que é um presente. É um momento que o avaliador vai dar um retorno em relação aos discursos. Então, eu vou chamar o primeiro avaliador, que vai ser a Cândida, deu a sua contribuição aí, a Cândida, né? E agora vai ser o Nuno. Nuno, você tem aí um tempinho, tá? Fica de olho nisso. Qual é o tempo, Naya? De 2 a 3 minutos, tá bom? Muito E bem. eu tô aqui com você, junto, tá? Eu vou zerar aqui Certo. agora, mas você pode me colocar aí, pode me pinar. Eu vou Certo. tirar aqui. E de 2, verde, e 3 minutos, vermelho, você tem 30 segundos para fechar, tá bom? Muito bem, muito Então, bem. a tela é sua, tá bom? É com Obrigado. você. Bom, é um privilégio enorme estar aqui e queria dizer isto, posso não ter a oportunidade de dizê-lo outra vez, e estar a avaliar a Cândida. Sinto-me mesmo muito grato por isso. Aquilo que eu queria dizer à Cândida, vou fazer isto em 2 momentos diferentes. Primeiro momento, Cândida, a tua apresentação foi ótima, eu gostei bastante daquilo que fizeste. Gostei logo da tua introdução, porque tu começaste agarraste-nos porque falaste de uma coisa que todos sentimos. Começaste a falar do friozinho na barriga, respiração ofegante, taquicardia, e portanto isso ajudou logo a fazer aqui a conectar-se com a audiência. Isso é um truque que os melhores oradores têm, é conseguir conectar-se logo automaticamente. Depois documentaste a informação, trouxeste dados que ajudaram a corroborar tudo aquilo que tu estavas a dizer. E, portanto, isso também foi importante. Aliado ao facto de teres uma boa vibração e uma boa disposição natural. Isso também joga a teu favor, porque a pessoa sente-se bem ao ouvir-te. Podes não ter consciência disso, porque por vezes nós não temos consciência destas coisas que se passam. O que é que fizeste menos bem, também para te dar aqui uma dica, que é, não se percebeu muito bem a parte dos dados que tu disseste a dada altura, que é importante também trazer dados. Eu não sei se tu querias dizer isso. Bom, o tempo está a passar com uma velocidade incrível. Não sei muito bem se querias fazer isso porque é uma zona que tu gostas. E se é, aproveita. Quero-te só dizer também que fechaste o discurso não com tanta força como começaste. E podes preparar melhor esses fechos do discurso. Vê no vídeo e vais perceber. O que é que eu te quero dizer? Porque o tempo está a passar rápido, porque eu também estou a controlar aqui o tempo. É entre 2 a 3 minutos, não é, Naya? 2 a 3 minutos. O objetivo era teres uma movimentação consciente. Tu repara, há duas formas. Ou tens a movimentação consciente pelo excesso ou por defeito. E eu creio que tu tiveste uma preocupação excessiva com a tua movimentação. Mesmo estando no computador e mesmo estando com o corpo todo a ser visível na câmara, podes fazer um pouco mais de movimentação. Aliás, repara uma coisa. Tu tens uma expressividade natural, uma boa disposição natural, tu fazes pausas deliciosas, tens até a capacidade de raciocínio que tu falas de um determinado dado, que crias mistérios sobre aquilo que estás a falar e depois a seguir concluís. Portanto, tu fizeste isto tudo muito bem. Quando tu conseguires aliar esta componente mental da tua maneira de ser a essa dança do corpo, as coisas vão sair com uma naturalidade fantástica. Eu acho que aí vais trazer, como dizia Aristóteles, que todos nós caminhamos no conceito de inteléquia que ele criou, que é todos nós caminhamos para a melhor versão de nós próprios. Que tu falaste sobre isso de uma outra forma, mas eu tenho a certeza que tu daqui a 5, 6, 7 discursos estarás a dançar com essa tua mente também, com o corpo a dançar com a tua mente. E era isto que eu te queria dizer. Está bem? Parabéns, Cândida. Uau, muito obrigada. Muito obrigada De por esse nada, presente. de nada. Maravilhoso, obrigada. Eu estou mute, não, tô não. Nuno, muito obrigada. Da onde você está, Obrigado, para a gente é um presente ser avaliado, né, Cândida? Eu espero que você tenha. Sim. E vamos seguindo aqui realmente com o nosso. Agora eu vou chamar o Giovanni. Giovanni, tudo bem com você? Tudo bem, sim. Que maravilha. Obrigada por estar aqui, Giovanni. É um presente que você está dando seu tempo
aqui para gente e realmente é muito bom te ouvir. Você vai avaliar o Gilmar. O Gilmar, ele teve ele teve assim, realmente foi hercúleo, assim, nem sei o que falar. Ele deu ele fez aí o discurso dele e ele foi interrompido, vocês perceberam, porque faz parte, porque às vezes a gente é interrompido na vida, né? E, Giovanni, você vai dar aí a sua avaliação, fica de olho no tempo, você tem de 1 a 2 minutos, né? Fica de olho em mim, que eu vou te dar o tempo, tá bom? E é Tá com bem, você. É a sua primeira avaliação, parabéns, tá bom? É com você. tá bem, obrigado. Então, Gilmar, primeiramente quero dizer que assim você foi excelente na questão do discurso, porque você, com essas interrupções, é eminente. Eu tenho isso bastante na minha vida, como professor dentro da sala de aula, a gente tem muito que trabalhar isso, mas acho que você trouxe bastante esse domínio nessa questão de interrupções, né? Que você teve bastante, porque por meio que a Nayane estava ali, eu também estava atrapalhando, mas você sempre trouxe que trabalhar. Só que eu te digo, na minha opinião, no início você desconheceu dessa questão que você trouxe, né? Que você ficou assim, parado, percebendo, mas depois, durante o discurso, você trouxe bastante esse domínio e você foi trabalhando. O discurso e e-mail também, você tem um conhecimento muito importante, você trouxe os livros, acho que trouxe muita autoridade, muito domínio, e também você trouxe também um domínio do conteúdo, né. Então, assim, você trouxe também essa questão de descrever o conteúdo durante o tempo, e você também, conseguiu chegar ao tempo, eh, na questão que você foi para elegível, né, então isso trouxe bastante uma agregação. E o desafio que eu te passo é que você volte novamente para essa função, porque eu acho que é muito importante essa função várias vezes, porque nas nossas reuniões da vida, no nosso cotidiano, numa conversa, você sempre tem essas interrupções, né, das pessoas te perguntar. E isso é filosofia, né, também trazendo isso. Isso é filosofia, a gente tem interrupções e perguntas também, então isso é filosofia, a gente fazer perguntas e receber. E agradeço estar te dando essa avaliação, que muitas vezes também recebo, e que é de muita força que a gente possa continuar no Totimaster, se desenvolvendo e melhorando nossa performance. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Maravilha, Giovanni, muito obrigada por esse presente. É sempre muito importante essa participação da gente receber, e eu espero que o Gilmar tenha recebido aí também de forma para melhorar. Parabéns. E continuando, eu tenho o próximo avaliador, a Marcela. Marcela, você está aí, Estou Marcela? aqui, presente. Presente, Marcela presente. Marcela, você vai avaliar o Hernani. Então, Marcela, fica de olho em mim. Eu vou zerar aqui o meu timer, tá? Fica à vontade. E você tem de 2 a 3 minutos aí para poder realmente ficar de olho no tempo, tá bom? Perfeito. Bom dia a todos. É Parabéns, com você. Hernani. Bom dia. Hernani, eu queria te agradecer pelo seu discurso e pelas nossas trocas aí durante a semana. É a minha primeira avaliação e o Hernani foi muito gentil, porque nós entramos em contato, eu queria saber o que que ele queria que eu avaliasse. Ele me falou que ele queria que eu explorar o lado de facilitador, para ver se ele estava conseguindo fazer isso fora do Toastmasters e validar se é possível criar esse entendimento sem impor uma interpretação única. Eu achei que foi fantástico o seu discurso, e você também me sugeriu algumas coisas que eu estou levando comigo para a vida. Eu espero poder te proporcionar aí uma boa percepção de fora do seu discurso. Eu percebi que você teve muita leveza e um dos superpoderes que eu acredito que você tenha, na minha visão, é a clareza. Você tem muita clareza para discorrer e para expor os temas que você colocou hoje. Você estava falando sobre a retenção de os novos membros versus a agregação de novos membros, né? A inclusão de novos membros. O discurso, eu achei que ele foi super claro, ele foi um tempo suficiente, as pausas foram perfeitas, não foi aquela coisa que a gente sente que a pessoa está insegura ou que está pausando para poder adiar o tempo. Você teve bastante firmeza e confiança ao falar.
E a forma como você faz o seu discurso, para mim, são maneiras, de uma pessoa que tem bastante domínio do conteúdo e altivo, né, uma altivez, eu acho que foi a palavra que veio para mim durante o seu discurso. Você fez gestos com as mãos, você olhou para todos, no começo até parecia que estava lendo um pouco, mas aí depois eu percebi que você estava olhando para todo mundo na tela, como se a gente realmente estivesse no auditório. Acredito que é muito difícil fazer isso com computador. Em contrapartida, eu senti falta de um pouco de energia vinda de dentro. Eu sei que talvez não fosse o tema do discurso de hoje, mas por estar parado, muito sério, muito focado no computador, eu senti falta de um pouco de energia, de mais intensidade quando você citava alguns temas e algumas posições. Você falou o discurso todo com o mesmo tom, né, de voz, que foi um tom de voz perfeito para a gente ouvir, mas às vezes faltou um pouco disso, dessa energia de mudar de voz, nem de entonação, e às vezes até trazendo um pouco de palavras, né, que gustam, que é um pouco daí do espanhol com português. E também a forma como você terminou o seu discurso, você trouxe algo novo para a gente, que foi a respeito de liderança, né? Você deixou um conceito interessante para todos aprenderem algo. É só alguma coisa, outra coisinha que eu mudaria aí também, você falou assim: "Terminei a minha parte, para terminar a minha parte". Não sei se é a sua parte, eu traria isso mais para você é o protagonista do seu discurso, não tem minha parte, você está falando de tudo. Então eu achei que só esses pequenos detalhes, mas você está de parabéns, seu discurso foi muito incrível, e eu aprendi muito com você durante a semana e hoje. Obrigada. Maravilha, Marcela, muito obrigada. Parabéns pelo seu sua primeira avaliação, muito legal, muito pertinente, muito trouxe bons. E chegou aquele momento que eu vou pedir para vocês só um pouquinho de paciência, porque eu estou com o Zoom Master também hoje. E eu vou colocar para vocês 2 votações. Todo mundo ficou dentro do tempo e eu fico muito feliz disso. Tanto do impromptu, né, que foi os discursos de que a gente faz aqui, e os avaliadores. E eu vou colocar essas 2 votações para vocês. Enquanto isso, vocês esperem um pouquinho que eu já vou botar o primeiro, que foi o discurso de improviso, tá? Vocês vão votar no melhor. Aí a gente traz no final essa votação de novo. E, com certeza, ao longo do tempo aí eu vou trazer a outra votação também. Deixa eu ver aqui. Muitas telas abertas, eu tô perdida. Aqui, tá? Ó, impromptu é esse, tá? Todo mundo ficou dentro do tempo. A gente teve a Marcela, o Douglas, o Nuno, a Aline, a Hernani trazendo ótimos discursos improvisados, tá? Fique de olho ali. Quem que você acha que realmente fez o melhor? E daqui a pouco eu vou trazer o melhor avaliador. Como eu falei, eu tô aqui desempenhando vários papéis. Independente de qualquer coisa, eu queria te agradecer por fazer essa reunião acontecer hoje, mesmo sem ferramenta nenhuma. Eu sei que tá super fora da sua zona de conforto, porque geralmente tem um monte de backup e hoje você está sozinha aí brilhando. Não se Obrigada, preocupe, viu? não se preocupe. Eu sempre falo, a gente não precisa saber dos bastidores, mas eu estou fazendo o meu melhor e eu espero que vocês foi assim, muito bom. Não se preocupa não, tá bom? Faz parte. Quando você botou os nossos do dia, você vai entender. Mas eu acho que dessa vez eu acertei. E logo depois eu vou trazer o melhor avaliador. Enquanto isso, eu gostaria de trazer agora você, Marcela. Como é que foi hoje o dia da contadora de as? Vamos Com lá. você, a tela é sua. Fica de olho em mim que eu sou o seu timer. Vai lá, Tá. 3 minutos. Primeiro, começamos aí com a Cândida, né? Eu até passei para ela aí no privado, que o discurso dela foi muito legal. No começo ela estava bem intensa, né? Começou a um pouco falar, falou umas 2 vezes, depois ela está falando de um TCC, então foram algumas repetições, umas pausas um pouco mais longas do que acredito que ela gostaria e tenha se preparado para isso, mas eu acho que dava para perceber o nervosismo dela de começo. Depois que ela começou a citar as estatísticas, ela ficou um pouco mais confiante. E aí ela começou a trazer para o jogo aí do discurso preparado do dia com um pouco mais de firmeza. E aí depois eu não percebi mais nenhum vício de linguagem. O Gilmar também, para mim, foi a primeira vez que eu vi o Gilmar mais tenso, ele, por mais que ele tenha se saído super bem aí, com bastante humor
das interrupções da Nayá e do avaliador dele, principalmente. Ele falou alguns 5 S e ou hoje, que eu geralmente não escuto nos discursos dele, que são impecáveis sempre. Eu gosto muito de te ouvir, Gilmar. E você depois falou, é muito gratificante, coisas super normais que acontecem, ainda mais quando a gente tem essas interrupções, mas você voltou com muito humor e ainda foi capaz de trazer, foi a única pessoa acho que trouxe a palavra difícil que a Maia trouxe para a gente epistolar, de conseguir encaixar nesses discursos. Então, parabéns aí pelo seu discurso. Foram só esses pequenos detalhes aí, mas entende-se super pela tanto de interrupção que você teve, que até eu fiquei agoniada no começo, que eu não sabia que era esse seu discurso hoje. É, a Nayá também, hoje, ela está fora da zona de conforto, então ela ficou um pouquinho mais. Depois do Gilmar foi o. Aí que foi o meu avaliado de hoje, né? Que foi o Hernani. O Hernani, como eu disse, ele falou com muita clareza, com muita leveza. Eu não percebi esses vícios de linguagem dele, as pausas dele foram perfeitas, mas aí, como eu já acabei de avaliar, eu achei que faltou um pouco aí de mais de energia, de mudar um pouco o tom de voz durante os discursos. Eu anotei algumas coisinhas aqui, mas dos discursos de prompt que eu acho que não valem a pena. O Douglas fez um discurso muito bacana, apesar de ter sido prompt, né, que conseguiu rapidamente aí pegar o tema do dia proposto, também sem muitos vícios de linguagem, e trazer um ensinamento para a gente. O Eduardo brilhou aí com os temas que ele escolheu, de filosofia aliado com a música, trazendo um pouco da cultura internacional com Portugal. Também achei excelentes as colocações que o Eduardo fez. Não percebi também muitos vícios de linguagem. Então, estão todos aí de parabéns. Foram os que eu anotei aqui do dia, Nayá. Marcela, muito obrigada por trazer realmente uma função que foi de última hora, que você trouxe brilhantemente aí, que é sempre muito bom. Quem está aqui no Toastmaster sabe como é importante a gente saber quantas vezes a gente está falando aquele né, aqueles... Então, parabéns, Marcela, obrigada. Um grande presente para a gente. E eu vou fechar com um avaliador geral, porque hoje a gente foi bem atípico. Eu espero que vocês se retornem. A gente vai ter mais para frente a gente somos um clube híbrido, a gente vai estar presente mais para frente, se eu não me engano, no Museu do Candango, mais para frente. Isso vai ser uma experiência bem interessante, mas para quem está online, é sempre bom também tudo isso. Eu vou trazer o Douglas, é o nosso presidente, campeão de discurso, tá? E tá aí para você, Douglas, com você. Show. Primeiro, claro, eu tenho que parabenizar você, tá, né? Porque, olha só, eu acho que, na verdade, o TM de hoje devia ser um projeto. O projeto é o seguinte: vai lá e resolve, se vira. Porque assim, imagina você acumular um conjunto de funções totalmente de improviso, só se colocar na tua conta e dizer se vira. Foi o que a Naya fez hoje. Por mais que faltou alguns recursos que nós já estamos acostumados, que é o feedback dos participantes, que é interessante, aqueles formulários já prontos, com tudo. Eu sei, é a reunião perfeita. Mas eu queria trazer para vocês o que é o mundo real. A gente se prepara a semana toda e chega lá, dá um problema. E a gente tem que resolver. E aí imagina se der todos os problemas do mundo. Foi o que a Nayá fez. A Nayá resolveu. Então já quero já agradecer, viu, Nayá? De verdade. Foi uma reunião diferente, foi atípica, mas você, como TM, você resolveu tudo. Isso é uma característica muito, assim, sensacional. Porque eu penso, imagina eu, sei lá, um chefe, um líder de uma empresa, chega lá de última hora e dizer, Nayá, vai lá e resolve. Que eu preciso que você crie uma palestra, eu preciso que você crie um evento, e você vai lá e se vira. Não vai ser perfeito, mas vai acontecer. Então, para mim, assim, sensacional, tá? Esses detalhes que ficaram faltando, gente, para o dia de hoje, de verdade, levando em conta tudo que aconteceu, acumular, até timer,
é TM, é falar com todo mundo, é mexer na tecnologia. Para mim, eu vou dizer, foi assim, de altíssimo nível, tá? Devia ser um projeto isso, tá? Devia colocar na conta de cada um de vocês aí. Olha, hoje é você, um dia antes é você, tá tudo aí e se vira. E aí eu queria ver o jogo de cintura e o improviso, né? É tipo um Table Topics, né? Numa novidade. Aproveitando e trazendo o Table Topics, eu queria dizer, Eduardo, parabéns pela criatividade. Queria muito que fosse num presencial, tá? Isso aí. A gente, com mais gente, eu acho que daríamos boas risadas, ia ser muito legal, muito interessante. A criatividade faz com que a gente desenvolva, tá? Não só a nossa expressão corporal, mas a nossa comunicação como um todo. Parabéns, tá? Não tenho nada, nenhuma observação pertinente para trazer para você, só que a criatividade que foi muito, muito além do que eu imaginava, tá? Em relação aos nossos avaliadores, Nuno, que avaliou a Cândida. O Nuno ele trouxe, de fato, pontos de melhorias, vários pontos, várias observações negativas na comunicação, no discurso da Cândida, mas ele trouxe algo diferente, que eu gosto muito e que eu acho que evolui demais. Não é o feedback sanduíche que normalmente nós estamos acostumados, mas ele trouxe formas de melhorias. Então, veja só, quando eu identifico pontos na sua comunicação, no seu discurso, que precisam melhorar e eu ainda trago as formas que você tem que melhorar, eu elevo demais o nível do feedback. Eu estou trazendo para você, cara, faz isso, que isso vai resolver o seu problema. Pode ser que não resolva, tá? Mas só de trazer isso para você, trazer uma técnica, trazer uma nova forma de enxergar, isso é legal. Foi diferente, por exemplo, do Giovanni. O Giovanni trouxe o tradicional feedback sanduíche. Ele, ao avaliar o Gilmar, ele trouxe os pontos positivos, os pontos negativos e o desafio. Desafiando o Gilmar a fazer novamente o discurso, a melhorar aquilo que que ele observou como negativo. E tá tudo bem, tá, gente? São só formas diferentes de feedback, né? Eu particularmente cresço mais quando alguém me traz uma nova forma, uma nova técnica, uma nova metodologia, algo que eu possa usar na minha comunicação para que eu possa desenvolver. Eu, particularmente. Mas não tem nada de errado em trazer o feedback sanduíche ou outro tipo de feedback, esse mais direcionado que o Nuno trouxe. A Marcela. A Marcela avaliou o Hernani. Ela trouxe os pontos de melhoria, os pontos que precisam ser melhorados na comunicação do Hernani, mas ela não deixou um desafio. Ela só fez esse balanço entre pontos positivos e pontos negativos. Aí a Marcela poderia ali trazer algum tipo de desafio para o Hernani, ou de repente uma nova forma de fazer aquilo que ficou em falta no discurso dele, aquilo que é uma deficiência na comunicação. Mas, no geral, foram muito bons os nossos avaliadores, se expressaram muito bem, uma pronúncia muito boa, uma expressão corporal bacana, e a reunião, como todo, gente, aconteceu, com os percalços, né, que surgiram no decorrer do caminho, mas aconteceu e foi muito boa. No geral, parabéns a todos que participaram e se joguem. Até a próxima, quem sabe no presencial. Muito obrigada, Douglas. Realmente. Eu agradeço muito pelo seu feedback. Espero que os avaliadores realmente vão crescendo, que é exatamente a gente está aqui para praticar. A gente não está aqui para ser. A gente está numa prática aqui diária. E muito obrigada. É muito desafiador mesmo. Mas eu tenho que falar para vocês que vocês nem imaginam quando é que foi meu primeiro. Eu fui a Toastmaster do dia há muito tempo atrás, num clube que nem existe mais, e foi assim, terrível. Então, eu faço para vocês o convite, seja essa pessoa aqui, que vocês vão com certeza crescer muito. E eu fico muito satisfeita com essa experiência que a Toastmaster traz para a gente. Venha realmente participar dessa experiência. Não tem coisa igual, tá bom? Muito obrigada. E sem mais delongas, a gente está até com um tempinho. Eu gostaria de, vamos dizer assim, a gente está começando a encerrar. Aí todo mundo vai falar assim: que pena, né? Não, a gente está indo embora já. Vamos para os nossos afazeres no sábado, seja onde você estiver. Eu espero que você realmente tenha um sábado maravilhoso e retorne para as próximas. E aí a gente tem os vencedores, né? E aí a gente tem o primeiro. Aí a gente vai colocar aqui os tambores. Quem será que ganhou? O primeiro você sabe que foi o improviso. A gente improvisou aqui, fez um improviso e o ganhador foi... Teve empate!
Douglas e Marcela, envio para vocês depois o discurso aí com vocês, com certeza. E eu vou pedir para vocês, eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei o último aqui, o avaliador também, tá no chat. Poucas pessoas participaram, mas participa agora, vamos ver se dá certo. Quem foi o melhor avaliador, né, gente? Tá bom, eu tenho a resposta. Eu vou falar a resposta. E o grande avaliador do dia, a grande avaliadora do dia foi Marcela! Parabéns, Marcela! Maravilhoso o seu discurso, sua apresentação. Mas não desanimem, avaliadores. Eu sempre sou aquela pessoa que fica assim, eu não fui avaliador hoje, mas quem sabe da próxima vez. Continue praticando, tá bom? E, para o final, cerejinha no bolo, vamos lá, para o melhor discurso do dia. Aquele discurso que você ficou suando, né, Gilmar, né, Cândida, né, Hernani? O que eu vou fazer? Nossa, será que vai dar certo? Vamos lá, vamos ver se deu certo. E o ganhador foi, vamos ver, melhor orador ou oradora. E o ganhador foi, deu certo, não, desculpa. And the Oscar goes to Hernani! Parabéns, Hernani! Diretamente de Portugal, muito obrigada pela participação de vocês. Sempre é muito enriquecedor, seja de onde você estiver, mas vindo de Portugal, realmente parabéns. Eu prometo que eu mando para vocês o certificado certinho, bonitinho, para vocês postarem no LinkedIn, no Instagram. Eu sempre lembro do Thiago aqui. Thiago vai estar editando essa apresentação hoje. 3C, gente. Curta, comente e compartilhe. Por quê? Como a Hernani falou, é muito importante para esse clube sobreviver, para os clubes, para a gente poder disseminar o Toastmaster no mundo, porque isso aqui é uma ideia muito legal. É muito legal. Não é por menos que eu estou aqui sábado fazendo isso até hoje, tá bom? Eu agradeço muito pela participação de vocês todos. Marcela, Douglas, Nuno, Stephanie, você não participou, mas participe da próxima vez. Hernani, muito obrigado. Cândida, Pedro, Gilmar, Aline, Giovanni, o Joel também, tá bom? A gente sempre está aqui, fique de olho no Simpla. Como eu acabei de falar, a nossa participação acontece híbrida. A gente está acontecendo no online agora, porque a gente está passando por umas turbulências, mas com certeza a gente vai voltar também para o presencial, que é sempre muito bom. Mas o online também é muito importante para exatamente isso. A gente dá, muitas outras pessoas podem participar também. Meu nome é Nayá Lima. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, vou deixar meu telefone aqui. Pode mandar uma mensagem para mim, sem problema. Estou disponível para falar, para a gente conversar, filosofar e comemorar o aniversário da Madonna. 99248. Esqueci meu telefone, tá? É emoção. Anota no chat. Esse é meu nome, gente. Um beijo. Beijo, ótimo final de semana, pessoal. Valeu. A gente está aí, tá bom? Tchau. Obrigado. Parabéns, Nayá. Muito obrigada, Até Nuno. mais. Tudo a correr bem. Aí que participou, Hernani. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana. Fica de olho no Minas Gerais, Douglas, Aline. Bom dia. Venha mais, Aline. Tá? Bom dia. Tenha um ótimo dia. Joel, gente. você não falou muito, mas espero que você venha outras vezes, tá bom? Um grande abraço. Giovanni, obrigada. Eu sei que é difícil muitas vezes participar do online. Mas Giovanni, e essa greve, meu amigo, acaba quando? eu acho que já acabou. Ainda não acabou, não, ainda tá em processo. Ixi. Eduardo, muito obrigado pelo Table Topics. Foi perfeito. Adorei as músicas e casou muito bem com a filosofia, tá? Eu sei que eu peguei pesado com essa palavra, mas fica aí. Tá bom? Um grande Eu queria abraço que para fosse vocês, leve tá? mesmo. Espero ter Espero gostado. vê-los muito mais aqui, tá bom? Tá. Eu acho que meu Beijo para telefone foi vocês. certo, tá? Mas pode mandar WhatsApp. Tô aqui. Beijo para vocês. Tchau, Vou tchau, terminar gente. aqui. Tchau.